Rogério, Aline. Tudo bem com vocês? Mais alguns instantes para ver se mais alguém vai entrar hoje. Ótimo. Na sexta-feira eu vou colocar uma música enquanto a gente espera, que aí já vai dando aquela animada nos 3, 4 primeiros minutinhos iniciais, que até o Instagram informar os seguidores de que a gente está ao vivo, para eles começarem a entrar. Mas de qualquer forma, eu já gostaria que vocês fossem se organizando internamente, né, para dar aquela permissão que vocês precisam, que a gente já vem comentando desde a nossa primeira live, a respeito daquilo que vocês precisam acessar relacionado à vida financeira de vocês. Se permitam estar no estado de curiosidade, não no estado de julgamento. Entre em contato com vocês mesmos, para que a gente comece, então, a estar em contato com aquilo que norteia o que nós temos como uma vida financeira. Comece a pensar a respeito da sua vida financeira, a respeito de como ela está, se está bom, se está ruim, o que pode melhorar, porque a gente já vai começar fazendo algumas reflexões. Eu estou aqui com os meus mapas mentais a respeito da live de hoje. Então eu gostaria de começar perguntando para você, como está a sua vida financeira? Ela é boa? Ela é ruim? Ela está de acordo com aquilo que você tem se esforçado ou não? Eu estou me esforçando muito e tendo pouco resultado, ou não, eu dei a sorte de ter pouco esforço e ter bastante resultado. Faz essa análise interna. Tenta observar o que está acontecendo dentro da sua vida financeira. Como é esse processo para você de produzir, de gerar riqueza na sua vida? É sofrido? É alguma coisa espontânea? Algo que você gosta de fazer? Algo que você vê como obrigação? Não necessariamente algo que você goste de fazer? O que é essa parte financeira na sua vida? Então sempre a gente começa com essa reflexão para podermos acessar dentro de nós aquilo que nós precisamos acessar para gerar reflexões, para que de posse dessas reflexões nós tenhamos condições de decidir aquilo que é melhor para nós. Então eu gostaria que depois de pensar a respeito da sua vida financeira, você também refletisse: aqui eu atribuo o fato da minha vida financeira estar como está, pro bem ou pro mal. Você acha que a sua vida financeira ela está boa por culpa sua? Ou a sua vida financeira está ruim por culpa sua? A sua vida financeira está boa por culpa de alguém, de alguma situação? Ou a sua vida financeira está ruim ou boa por culpa de alguém, de alguma outra situação? A que a sua vida financeira se deve? A culpa é de quem? As consequências que você vem colhendo na sua vida financeira se referem a quê? Reflita. Eu fico sempre fazendo vários tipos de apontamentos a respeito da mesma pergunta, para que você tenha esse tempo de refletir, esse tempo de acessar dentro de você aquilo que você precisa acessar para ter insights. Insights são respostas do seu sistema de selfies para que você tenha condições de encontrar as respostas que você precisa para soluções daquilo que você precisa ou que você tem como problema na sua vida. Então reflita a respeito da sua vida financeira, como ela está hoje e a que você atribui o fato dela estar boa ou ruim hoje.
é culpa sua, culpa dos outros, culpa da circunstância, culpa do coronavírus. Só que eu quero que vocês lembrem que o coronavírus está aí na nossa vida tem um mês e pouco. E uma vida financeira a gente constrói aí um pouco mais de tempo que isso, né? Então vamos refletir aí antes de culpar o coronavírus. Você acredita que a sua vida financeira vai estar como? A curto, médio e longo prazo. Reflita. Dentro de você. Provavelmente você vai ter uma resposta que vem de ponto na sua boca. Essa daí é a que você deve considerar. Ou então vai ter uma outra opção. Você pode ter uma resposta racional, que é aquela que você vai pensar para responder, ou uma que você sente sem responder, que você gostaria que tivesse. Mas aquela que vem primeiro dentro do seu sistema, normalmente é essa que você deve considerar em todas as respostas das questões que eu faço aqui. São elas que vão favorecer você na hora de se autoconhecer, se auto-observar relacionado a qualquer coisa e não somente como é o tópico de hoje, a vida financeira. Se você acha que a sua vida financeira a curto, médio e longo prazo vai estar em determinada situação, o que sustenta essas hipóteses? Ah, a curto prazo a minha vida vai estar bagunçada. Não, a curto prazo a minha vida vai estar boa. E assim você faz com médio e longo prazo. E que hipótese sustenta isso? Veja quais são as crenças que estão relacionadas aos seus planos de vida financeira a curto, médio e longo prazo. Vocês já têm a condição, vocês que estão acompanhando as lives desde o início, de saber se vocês estão pensando com o selfie 1, com o 2, quais são as crenças, quais são os sabotadores. A gente já tem feito isso relacionado a várias áreas da vida e vocês têm condições de entender o que é que isso causa quando eu pergunto para vocês. O que sustenta essas hipóteses? Quais são as crenças que estão relacionadas aos planos que vocês têm em relação à vida financeira? Depois eu gostaria que vocês refletissem a respeito do que é prosperidade para vocês. O que significa ser uma pessoa próspera? O que é prosperidade? A prosperidade são as pessoas que são ricas. A prosperidade é quem tem muito de uma coisa. O que é prosperidade para você? Reflita. O que significa? Não o significado do dicionário. Eu quero saber o significado seu, o significado interno de prosperidade para você. E depois, por último, nessa primeira fase da nossa live, eu gostaria que você refletisse. Você é uma pessoa próspera? De acordo com o significado que você dá de prosperidade. Você se considera uma pessoa próspera? Depois que nós fizemos os levantamentos relacionados à vida financeira, nós vamos começar então a falar mais profundamente sobre os temas que eu trouxe relacionado à parte financeira. Por que que eu juntei prosperidade com parte financeira? Porque para mim não tem como falar sobre vida financeira sem falar sobre prosperidade. Porque prosperidade no dicionário, se você for procurar lá, tá escrito assim, ó, estado de quem é ou se torna próspero. Então não está dizendo que é uma pessoa que tem muitas coisas. Em algum momento das designações do dicionário está falando sim. Mas também é um estado de espírito, é um estado de uma pessoa que tem a vida que flui, seja na parte de relacionamentos, seja na parte financeira, seja na parte de amor. A vida de uma pessoa próspera é aquela vida que flui, não está relacionada somente a dinheiro. Então, enquanto você não mudar o seu conceito de prosperidade e você pensa que eu preciso ter dinheiro, eu só quero ter dinheiro, você vive nesse estado interno de sofrimento, porque você quer ter o dinheiro pelo dinheiro. Você não tem o dinheiro por um bem maior, por uma missão maior.
trazendo ele para sua vida como algo que seja um motivador, que faz a sua vida girar de acordo com a quantidade de prosperidade, com o fato de você ser ou não próspero. E sobre isso, eu quero conversar com vocês que a prosperidade está relacionada a 4 verbos. E isso é fundamental, porque quando a gente entende o conceito de prosperidade, a gente consegue aplicar isso na nossa vida financeira e também nas outras áreas da nossa vida. Então eu quero que vocês entendam que esses 4 verbos aplicados, eles fazem com que você, aplicando eles, você se torne uma pessoa próspera, desde que você tenha permissão e se abra para um estado de julgamento. O primeiro verbo é o declarar. O que você tem declarado a seu respeito? Porque se você é uma pessoa que quer coisas grandes, quer ganhar grandes somas de dinheiro, mas você diz que você, eu sou muito burra, eu não tenho competência, eu não sou capacitado o suficiente. Você concorda comigo que há uma incoerência muito grande de uma pessoa que quer ter muito dinheiro e não se sente boa o suficiente para ter a quantidade de dinheiro que ela quer? Então, a prosperidade já é bloqueada aí. Então, você precisa observar a coerência que tem daquilo que você declara. Porque se você quer ter grandes coisas, você precisa declarar grandes coisas sobre você. Não tem como você alcançar coisas grandiosas declarando coisas pequenas sobre você. O segundo verbo é solicitar. Se você não colocar as coisas que você quer realizar na sua vida ou que você quer conseguir na sua vida no papel, você não vai conseguir realizar. Por quê? Porque quando a gente coloca no papel, já é o início da materialização daquilo que nós buscamos para nós. Então, se eu declaro coisas grandes sobre mim, eu tenho que ter condição de colocar isso com clareza no papel. Eu tenho que ter discernimento e colocar isso em escrito, de forma escrita, para que eu tenha um planejamento estratégico de como eu vou alcançar isso. Mas assim dá trabalho. Dá. Porque a única coisa que vem fácil mesmo, eu acho que é o peso. E tem gente ainda que tem dificuldade de engordar. Então, se você não se sente capacitado o suficiente, se você não se sente merecedor o suficiente, você vai ficar travado nessa fase aqui. Porque você não vai conseguir colocar no papel. E aí é muito importante, porque se você não consegue colocar no papel, você já começa a analisar através da autoobservação quais são as crenças. Nossa, mas eu não tô conseguindo colocar no papel que eu quero subir de cargo, porque eu acho que eu não sou capaz. Aí você já começa a questionar os seus selfies. Você já começa a saber o porquê que você acha que você não tem condições de aumentar de cargo. Que você não tem condições de alcançar aquela promoção. E aí você confronta. Você tira uma crença limitante e constrói uma fortalecedora, igual nós falamos na segunda-feira. Vocês conseguem ver todo o processo? Ele está sempre amarrado. É muito simples. É trabalhoso? É. No começo, porque você precisa tornar isso um hábito. Mas é muito fácil. Então, se você já sabe quem você é, você já sabe do seu valor, já consegue colocar no papel as coisas que você quer realizar na sua vida e elas são coerentes com o valor que você tem, então você consegue traçar uma meta, um planejamento para buscar aquilo que você quer, certo? O terceiro verbo da prosperidade, agir. Não adianta nada você saber quem você é, saber o seu valor, colocar no papel e ficar sentado em casa. Porque não vai acontecer sentado em casa sem fazer nada. Então, se você não se movimentar, se você não enfrentar os seus medos, não enfrentar as suas crenças, você não vai sair do lugar. Não adianta saber o seu valor, não adianta colocar no papel, não adianta na hora de agir você não se auto-observar e ver quais são os seus sabotadores, quais são as suas crenças, quais são os seus apegos, para que você tire toda essa programação errada. Para que você tire toda essa programação que você considera um atraso na sua vida.
E como que a gente tira a programação? Substitui crença limitante por uma crença fortalecedora. Como a gente faz isso? Através de repetição. Eu identifico o que me paralisa, analiso se aquilo é verdadeiro ou não, questiono e crio uma crença fortalecedora em cima daquilo. Se eu sei quem eu sou, sei o meu valor, eu sei o que eu posso alcançar. Se eu sei o que eu posso alcançar, eu preciso saber como alcançar. Sabendo como, é só eu ir atrás. Então, o primeiro verbo é declarar, o segundo é solicitar, o terceiro, agir, e o quarto e último é agradecer. Porque quando você age, você vai se sentindo confiante. Por mínimo que seja aquele avanço na sua meta, você se sente mais eficaz. Se você se sente mais eficaz, você se sente mais confiante. Quanto mais eficácia, maior a confiança. E isso faz com que as pessoas sejam gratas. Se as pessoas são gratas, você consegue imaginar o que acontece? De todas as lives que a gente vem fazendo, se vocês estão acompanhando, o que vai acontecer? A gratidão faz a pessoa mudar o padrão mental. Se ela muda o padrão mental, ela muda a percepção. A percepção sendo mais positiva, ela altera as crenças. Se altera a crença, altera a programação. Vocês conseguem entender o processo? Não é difícil, é fácil. Por isso que falar de vida financeira está relacionado à prosperidade. Você precisa entender qual é o mecanismo das pessoas prósperas. As pessoas prósperas, elas se baseiam em 4 atitudes relacionadas a 4 verbos. Primeiro, declarar. Elas sabem o valor delas. Elas sabem quem elas são. Elas não querem coisas grandes falando que elas são pequenas. Segundo, solicitar. Elas não ficam esperando as coisas cair do céu. Elas vão lá e traçam um plano de metas de acordo com aquilo que elas são. Depois, agir. Enfrentam os medos, enfrentam as crenças, os sabotadores e vão para cima. E aí, de pouco em pouco, vai aumentando a eficácia, vai aumentando a confiança e elas são mais agradecidas. Sendo mais agradecidas, muda o padrão mental, que muda a percepção, que muda a crença, que muda a programação. Tá claro até aqui? Vocês sempre ficam tão quietinhas e aí eu vou falando e eu não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Ah, que bom. Então, depois que a gente fala sobre os verbos responsáveis pela prosperidade, existem mais 2 que são muito importantes. Que quando eu estudei coach, o primeiro que eu fiz, foi assim um tapa na minha cara. Por que foi um tapa na minha cara? Quando eu entendi que relacionado à prosperidade, existem 4 tipos de pessoas. E esses 4 tipos de pessoas são as estéreis, as egoístas, as soberbas e as de fato prósperas. Vou explicar para vocês o que significa cada uma delas. As pessoas estéreis são aquelas que não dão e nem recebem nada. Não dão nada para ninguém e não recebem nada de ninguém. As pessoas egoístas são aquelas que só querem para si, mas também não dão nada para ninguém. As pessoas soberbas, prestem atenção, que tem muita gente que a gente elogia e fala, não precisa. Trouxe uma lembrancinha, não precisa. As pessoas que só sabem dar, mas não sabem receber, são as pessoas soberbas. Então, se você não tem equilíbrio entre o dar e o receber, eu sinto te dizer que a sua vida próspera não vai acontecer. Porque as pessoas de fato prósperas significa que elas têm um equilíbrio entre dar e receber. Então, para que fique mais claro, para que vocês entendam, apesar da internet oscilando, é que se mesmo você aplicando os 4 verbos que fazem, teoricamente, a roda da prosperidade girar, se você não entende que você precisa dar e receber, você não tem condições também de ser prósperas. Porque as pessoas que são prósperas, elas sabem dar e receber. Se você é uma pessoa que não sabe dar nem receber, seja um elogio, seja coisa para ajudar as outras pessoas, seja o que for nessa vida. Se você não sabe dar nem receber, você é uma pessoa estéril.
Se você só quer receber, só vem a nós, você é uma pessoa egoísta. Se você só sabe dar e acha que não merece nada, ai, não precisa. Você é soberba. Agora, se você sabe dar e sabe receber, aí sim você é uma pessoa próspera. Então, por isso que para mim não tem como falar de vida financeira e não falar de prosperidade. Porque o financeiro vai além de dinheiro. Porque é muito mais útil eu entender como funciona a prosperidade e ser uma pessoa próspera no sentido daquela que tem uma vida que flui em todos os sentidos e não somente no financeiro. E aí, por último, eu gostaria que vocês voltassem às reflexões do início, depois de nós termos conversado sobre o que é a parte da prosperidade, que está relacionada também com dinheiro, mas não só com dinheiro. Sobre os 4 verbos e a importância de uma autoimagem bem estabelecida, a importância de saber o que se quer da vida e fazer um planejamento e correr atrás, e ser uma pessoa grata, e mudar o seu padrão mental e a sua programação. E por último, o equilíbrio entre dar e receber. Depois de termos falado isso, eu gostaria que você refletisse. Como está a sua vida financeira? Você ainda mantém a mesma resposta? Você acha que a culpa dela está acima de quem? O que você refletiu nessa live que você consegue aplicar e pode melhorar a sua percepção e fazer com que você tenha resultados diferentes daquele conceito ou mudou de conceito? E aí, mudando ou não de conceito, você se considera uma pessoa próspera? Então, eu quero que você saiba que dinheiro vai além das notas. Eu quero que você saiba que ter prosperidade é só uma parte, o dinheiro. O resto todo é a sua vida, é aquilo que você escolhe fazer. E para isso é aquilo que nós viemos falando desde a semana passada. Você precisa saber quem você é, saber o seu valor, saber as crenças que mantêm a sua vida, que sustentam tudo que você faz e mudar todas essas programações. Então era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar no inbox, que eu respondo também. E eu gostaria apenas de agradecer. Estou muito feliz, satisfeita com o feedback que eu tenho recebido das pessoas sobre esse programa do Reprograma Sua Vida. Muitas pessoas têm tido vários insights significativos para a vida delas. E eu gostaria que, se você também teve, você compartilhasse comigo, para que eu me sinta cada vez mais motivada a criar conteúdos de significado e relevância para você. Tá bom? Só tenho a agradecer e até mais.